Obrigado, senador Donizete. Já aproveito para cumprimentá-lo, cumprimentar a senadora... Só para explicar por que eu perguntei, né, é porque no requerimento não estava previsto, mas a gente está considerando que a presença da senhora aqui é muito importante, que é muito importante o senhor falar, certo? Então, por isso a gente perguntou da sua disposição e também a autorização aqui dos senadores para a gente incluí-lo. Mais uma vez, senador Donizete, agradeço a oportunidade de usar a palavra nesse encontro, cumprimentar a senadora Vanessa Graziottini, os demais senadores e senadoras presentes nesse evento, os colegas e toda esta audiência. Inicialmente, gostaria de dizer da impressão do que ouvimos hoje aqui. Eu estive na última sessão daqui da CPI, em que o foco era eminentemente a questão da Operação Zelotes. E naquela oportunidade nós tivemos já uma mudança nessa abordagem, uma preocupação em torno do que levou ao tema que suscitou a criação dessa CPI. Nós estamos vendo a cada dia se avançar para se analisar a causa estruturante do que levou aos problemas que nós hoje enxergamos no CAF e no próprio contencioso administrativo. E não poderia deixar de ilustrar novamente que existe problemas. Nós temos no CAF 116 mil processos na segunda instância administrativa e hoje 540 bilhões de reais em discussão na segunda instância. Esse número não é muito diferente daquele que tínhamos em março, quando da deflagração da Operação Zelotes. O quadro de processo permanece o mesmo, o crédito tributário cresceu um pouco, mas que demonstra que, apesar desse período parado, o CAF vem atuando e vem formalizando decisões e vem examinando os processos dentro da instituição, que impediu que o crescimento do estoque ocorresse dentro de um crescimento vegetativo dos recursos que são ingressados a cada dia na instituição, o que demonstra que o CAF tinha uma deficiência estrutural e como também uma deficiência nos seus quadros funcionais, que impedia que a própria administração pudesse imprimir um impulso oficial desses processos em busca de entregar com mais celeridade a solução dos litígios instaurados e sobre sua responsabilidade. Então, nós temos aí uma perspectiva não só de estrutura e de gestão, mas também e talvez principalmente, e já aqui parabenizando os palestrantes dessa manhã, o doutor Gilson, o doutor Mário, o doutor Rodrigo, né, com abordagens muito ricas e impossíveis de serem completadas ou pontuadas, dada a riqueza do debate dessa manhã, mas não podemos deixar de reconhecer que temos problema na questão do processo administrativo. O processo administrativo merece essa abordagem que está sendo feita, muito bem retratada já no projeto de lei, no PLP 381, como já foi aqui salientado, objeto de um rico debate nessa casa, né, e que, portanto, já tem um nível de maturidade suficiente para se prosseguir nas discussões das ideias que foram postas aqui nessa manhã, no sentido de aperfeiçoar o processo administrativo tributário. Os temas são muitos, os temas são ricos, não vale a pena uma abordagem ou posição específica em relação a alguns desses temas, mas, sem dúvida, é necessário, dado o nível de litigiosidade, até pelos estoques, o acervo de processo aqui mencionado na segunda instância administrativa, ou seja, no CAF, sinaliza essa necessidade em busca dessa simplificação. E mais, o projeto de lei, o 381, ele não trata somente do processo federal, mas sim de uma disciplina para o processo administrativo nacional, trazendo, portanto, ganhos maiores do que simplesmente a questão que eu estou aqui apontando na questão federal. De maneira que estamos aí no limiar, iniciando uma discussão importante para que encontremos essas soluções estruturantes para que o problema seja resolvido, deixando que a questão ética que suscitou
essa CPI ela seja decidida efetivamente, espero que assim seja e que se prossiga no âmbito das investigações em curso pelo Ministério Público Federal, pela Polícia Federal, pela própria Receita Federal e pela Corregedoria. Mas eu não gostaria de finalizar sem ressaltar a necessidade, sim, da redução, de mitigação da questão dos litígios instaurados, inclusive, na esfera administrativa. Foi aqui salientado pelo doutor Rodrigo a questão dos atos administrativos de caráter normativo e a necessidade de sua observância vis-à-vis a leis e normas com status superior e a forma da necessidade da observação da própria Constituição antes de um ato complementar. Se não houvermos um controle concentrado dos atos de caráter normativo, estaríamos aumentando a litigiosidade em todos os campos. Acho que também nesse momento dessa discussão, doutor Rodrigo, e sem deixar de reconhecer a importância de que isso exista, há que se ter aí uma maneira de um controle mais efetivo, mais concentrado do ato administrativo. Isso vem ocorrendo porque me parece que esse controle não pode ser melhor do que a consulta pública. A administração tributária tem colocado seus atos em consulta pública. É quando você tem a possibilidade da manifestação daqueles que operam, aquele que conhece a natureza do problema e opera a solução dos problemas com distintas visões. E isso, com certeza, vai ajudar a reduzir essas interpretações divergentes em relação a essa norma, evitando que isso seja decidido no contencioso administrativo, porque, como bem colocou o doutor Gilson, se tem esferas diferentes, com abordagem diferentes, nós estamos estimulando o litígio, né? Porque uma esfera vai observar, a outra esfera não vai observar, então eu vou somente ultrapassar uma esfera para fazer chegar a outra esfera que não está obrigado à observância daquelas normas complementares. Então, entendo que isso aí é um nascedouro de litígios. Na última reforma do regimento em 2009 do CAF, havia observância dos atos do próprio ministro da Fazenda, que foi retirado, e tínhamos portaria do ministro disciplinando alíquotas, salvo engano, naquela oportunidade de arbitramento ou alguma coisa dessa natureza, e deixava completamente a interpretação dos colegiados a maneira de melhor aplicar aquela normativa, e provavelmente tinha delegação legislativa para que aquele tema fosse discutido. Provavelmente aí decorrente se havia ou não essa delegação em relação àquele tema, mas não me parece que seria o fórum adequado deixar que toda a instância administrativa se envolvesse com aquele tema. Imagino que é preciso ter de alguma forma, ter um controle e uma decisão mais concentrada em atos que tenha esse impacto. Bom, mas sem dúvida o debate foi rico, a gente viu aqui a importância das abordagens colocadas e pontuadas, e acredito que a partir desse momento, senador Donizete, nós estamos aí diante de um campo rico para aperfeiçoar o processo administrativo tributário, reduzir os litígios, e diante de um quadro que estamos falando de 540 bilhões de crédito tributário na segunda instância, e vimos aqui anteriormente os números em relação aos créditos em execução fiscal, a importância desse tema toma um vulto muito grande e, portanto, estamos aí num caminho para buscar soluções e mitigar no presente e no futuro esse quadro que estamos vivenciando hoje. De maneira que agradeço a oportunidade de estar aqui presente e poder contribuir para o debate.